Tema: idolatria. Leitura bíblica: Hebreus, capítulo 2, versículo 10 ao 18. E capítulo 4, versículo do 14 ao 16. Como nós, Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-eis louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e ainda eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que, pela morte, derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, que estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois, na verdade, não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante aos seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confiança. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiante ao trono da graça, para que recebemos misericórdia e achemos graças, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. E o nosso comentário a respeito desse capítulo e dos seus respectivos versículos. Muitos crerem em Deus impessoais, que permanecem em seu trono enquanto as pessoas sofrem, de acordo com seus caprichos, interferem no mundo, mas quase sempre estão distantes demais para se importar com os problemas das pessoas. Por isso, para muitos, é difícil acreditar que o Filho de Deus deixou sua glória para tornar-se humano. Para eles, um Deus não faria isso. Somente um Deus que se importa conosco permitiria tamanha humilhação. Filipenses, capítulo 2, versículo do 6 ao 8. Ele nos ama tanto que enviou o seu Filho para nos libertar do medo da morte. Estávamos escravizados pela tendência do mal, e ele trouxe uma nova opção, uma vida transformada e baseada no amor, que não termina com a morte, mas continua na eternidade. O Deus verdadeiro não está distante. Ele se deixou tocar em Jesus, mostrou-se nele, ensinando pela vida do Filho como ele deseja que vivamos. Hoje, por meio de Cristo, podemos nos aproximar do Pai,
Não precisamos fazer um sacrifício, boas obras ou estudar teologia. Podemos buscá-lo e conversar com ele, desenvolvendo um relacionamento imaginável para aqueles que adoram outros deuses. Deus não ficou isolado no céu. Ele veio até nós para nos trazer para perto. Vestiu-se de carne e osso. Experimentou tudo que um ser humano vive. Sofrimento, tentações, emoções, necessidades. Por isso, ele nos ajuda quando passamos por situações assim. Mesmo que ninguém mais compreenda o que sinto, ele entende. Isso é possível porque ele se colocou em nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar, e experimentou o que é ser humano. Diante disso, temos de nos apegar com firmeza à fé cristã. Ela é diferente de todas as outras crenças. Como não crer num Deus que não ficou alheio às suas criaturas, mas por amor enviou seu Filho para que vivêssemos como nós e nos libertasse da escravidão do mal. Como não buscar esse Deus amoroso e desejar viver ao seu lado eternamente? Então creia e entregue sua vida a Ele. Em Jesus, Deus está à distância de um abraço que Ele nos oferece. Amém.